Olá! Hoje vamos conversar sobre o mundo das artes, especialmente esse desenho feito à mão que chama charge, é isso? Ele é esforçado, batalhador, um tanto atrapalhado. Natural de São Leopoldo, filho da dona Irma e do seu João, tem um talento incrível para desenhar e humor na dose certa. O marido da Nara é chargista dos jornais NH, VS, Diário de Canoas, Jornal Gramado, Cachoeirinha, Gravataí, Correio do Povo. O pai da Helena foi premiado mais de 20 vezes pela Associação Rio-Grandense de Imprensa por suas charges e projetos gráficos nos jornais do Grupo Sinos. Hoje teremos uma conversa de peso com Gilmar Luiz Tati, o Tacho. Seja muito bem-vindo, Tacho. Grande prazer te receber aqui. Muito obrigado. O prazer é todo meu de estar aqui, né? Eu achei maravilhoso tu te colocar como atrapalhado, é isso? Mas sou realmente muito atrapalhado. Até na apresentação do livro conta uma situação que quando comecei a minha carreira como chargista, eu comecei como o office boy do jornal contínuo, do jornal Vale dos Sinos de São Leopoldo, que era semanal, hoje é um jornal diário. E eu trazia as páginas com as laudas para o Parque Gráfico do Grupo Sinos. E eu costumava atravessar a ponte do rio para pegar o ônibus para São Leopoldo, o Centralão para Novo Hamburgo. E saio correndo com uma pasta assim, com um arquivo dentro da pasta. Quando eu chego dentro do ônibus, eu só estou com um arquivo, caiu a pasta com o material todo. Sorte que não tinha páginas do jornal. Mas a lenda diz que eu perdi as páginas do jornal, perdi. Então, assim, eu sou... Saiu o Jornal VS aquela semana? Saiu, que era semanal e já tinha circulado. Tá bem. Maravilha, hein? E aí veio o nome Tacho também nesse momento, desse período? Que o meu sobrenome é Tati, né? Normalmente dentro das empresas as pessoas se tratam pelo sobrenome, aquela coisa, né? E eu chegava com as páginas de São Leopoldo, e aí Tati, tá chovendo em São Leopoldo. Sempre um trocadilho, uma sacanagem. Fizeram um trocadilho, uma sacanagem, um bullying pega, tu começa a te irritar. Que é a característica, né? O chargista, ele faz bullying com todo mundo, mas quando é com ele, a coisa pega. E daí começaram a chamar de Tacho, eu não aceitava muito, fui aceitar um ano depois, quando eu passei a assinar a charge. Eu fiz do bullying a minha marca pessoal, né? E ela é maravilhosa, porque parece mesmo o nome de chargista, né? O nome, normalmente Tacho. chargista tem uns... Tacho, charge, é sinônimo de charge hoje. Eu te acompanho dos primeiros Correio do Povo ali, 80, tu falaste 86, né? 86, quando o Correio voltou... E tu já voltou junto? Eu voltei ali. junto, mas assim, a minha primeira charge foi publicada na década de 70, em 76, no Jornal Vale dos Sinos, completando 40 anos esse ano. Né? Em 76, eu fiquei até 86, quando fui para o Correio, mas continuei fazendo as charges do Vale dos Sinos. Vinha fazer charges para o NH já na década de 90, quando eu voltei para o Grupo Sinos. Mas a minha carreira ela é toda ligada ao Grupo Sinos. Eu construí ela dentro do Grupo Sinos. Como bom leopoldense. Como bom leopoldense. Como é que foi essa construção junto com o jornal Correio do Povo, no momento em que a Zero Hora estava hegemônica, assim, né? E o Correio veio com uma tiragem muito boa, assim, de cara, né? Na realidade... Seu nome deve ter de pronto, assim, levantado junto, né? Aí na a dúvida realidade, levantou mais que né? somou toda a tiragem do jornal, somou a tiragem do jornal daqui com a tiragem live, talvez fizesse o chargista com mais divulgação da charge, com a publicação, né? Mas o Correio, ele voltou, assim, standard, né? Jornal grandão, que voltou como ele era, e depois ele reduziu para tabloide. Quando ele reduziu para tabloide, eles fizeram um jornal, multiplicaram essa tiragem, foi a 160 mil. Hoje eu não sei como é que está a circulação dos jornais,
Mas realmente, assim, no interior, onde eu não chegava antes, passei a chegar com esse trabalho também dentro do Correio. Né? Deve ser muito bacana quando tu encontra pessoas de muito longe que te conhecem e dizem, não, mas eu te acompanho exatamente desde aquela época. Hoje a questão da internet, Facebook, essas coisas, tu vê gente assim, lá da fronteira, gente de todas as regiões do Rio Grande. E eu tenho uma característica, assim, porque o Correio, teve um período que eu dividi no Correio a charge com um chargista carioca chamado Amorim, que é muito bom o cara. E daí eu passei assim, vou utilizar mais o gaúcho na charge para caracterizar, né, as nossas coisas aqui do jornal. E daí eu uso muito o gaúcho, né? Então isso dá uma força. Assim, eu fiz uma charge, no dia, os Stones fizeram um show num dia, aí eu publiquei para o outro dia dois gaúchos comentando, dizendo, que tal o show dos Stones? Tá, essa banda nem gaiteiro tinha. Então, que é bem o esquema do gaúcho, né? Que é o cara voltado, bairrista, muito voltado. É impressionante como o chargista ele conversa direto com o público, né? Talvez ele seja a maior referencial assim, de um jornal. É a questão de observação do sentimento popular, né? Porque tu tem que traduzir isso de alguma forma, pegar o espírito das pessoas do lugar. E a linguagem, né? Muito direta, e a né? linguagem. Tu conversa diretamente tudo que tu tem para dizer. Faz que uma matéria ela tem uma chamada forte e eu tenho que explicar muita coisa. E essa questão da chamada forte, assim, o meu tipo de trabalho, assim, como eu comecei a desenhar, né? A minha família tinha um bar, um pequeno bar, e eu ficava durante o dia dentro daquele bar. Para minha mãe fazer os afazeres domésticos. À noite o bar era um burburinho, então, mas eu ficava durante o dia, eu ficava. E daí chegava alguém, porque era aquelas misturas que tinha antigamente, o bar tinha coisa de armazém e ficava ali. E tudo eu abria os maços de cigarro, que a parte do maço de cigarro é branco, o papel onde ia as carteiras de cigarro, e desenhava no verso daquele papel, que era um papel branco. E fui crescendo dentro do bar, com o pessoal contando anedota, bebendo. Eu peguei bem essa linguagem popular, assim, que eu coloco na minha charge sempre o diálogo de, tu coloca duas pessoas conversando num bar, porque, na realidade, eu continuo com o mesmo desenho de quando era criança, só uma evolução, segue fazendo aquela mesma coisa. Eu criei um traço meu, que tem as suas limitações, que acabaram se transformando no meu estilo. Então, eu desenho o que eu consigo desenhar. Né? Porque o Sinovaldo já é um chargista acadêmico da linha de São Paulo, um desenho maravilhoso, um traço popular, assim. Mas então eu era quase que o oposto do Sinovaldo dentro da... E eu trabalho muito a questão política, mas também de maneira meio usando a ingenuidade, a contradição como forma de humor. Pois é, esse uso da ingenuidade, eu acho fantástico essa linguagem. Isso veio natural em ti ou foi um caminho que tu precisou encontrar? Foi um caminho que eu precisei encontrar, porque muitas vezes a notícia ela é tão complexa, né? Tão complexa que tu precisa colocar ela de uma surreal também? Também que tu precisa colocar de uma maneira simples para que as pessoas entendam, né? E daí assim a dimensão da notícia é muito variável, porque tu pega assim, o Rio Grande do Sul tem a renda per capita pior do que o Gabão. Né? Daí, como é que eu posso fazer? É uma matéria, é um tópico dentro do jornal isso. E daí eu coloco dois gaúchos conversando, né? Se o Rio Grande do Sul tem a renda per capita pior do que o Gabão, do que é que a gente tanto se gaba? Né? E daí tu usa esse lance, tu usa o lance do gaúcho de querer ser o bom e ao mesmo tempo o lance ingênuo então, eu procuro assim aprofundar o humor, mesmo de maneira ingênua, procuro aprofundar sempre as questões. O pessoal xinga muito? Hoje nas redes sociais está muito difícil, porque as coisas estão muito polarizadas, né? Na realidade, tudo assim, a flor da pele. Tudo a flor da pele. E a própria eleição do Trump é um retrato disso, né? E tu pega assim, tu tem o Bolsonaro, que é um cara de extrema direita. Se tu tem uma posição de centro, tu já é um cara de esquerda. Porque o cara está à extrema direita, tu está no centro, tu está à esquerda. E isso está acontecendo muito, está muito extremada a situação no país, não é nem dos dois lados, assim, a gente está vivendo
além da crise econômica, essa crise política que aprofunda tudo, assim. Então, está muito difícil trabalhar nesse aspecto. Esse difícil assim. tá muito chato? Tá muito chato, porque tu tem que dar uma controlada, assim, porque tu não sabe qual vai ser tu não está ali, eu não estou num jornal diário, em um jornal que tem um público muito amplo, para agredir as pessoas com a minha charge, mas eu tenho que me posicionar. Então, assim, eu procuro não ser agressivo demais nas charges, dizer o que eu penso sem ser agressivo. Porque tu tem que te posicionar diante das coisas, a charge tem que ser posicionada. Eu, assim, por eu ter iniciado a minha carreira no período do regime militar, em que a política praticamente era zero, tu tinha ali o MDB e a Arena, e a maioria dos jornalistas, assim, todo mundo queria democracia, né? Então, eram todos, a questão partidária era todos, tu fazia crítica ao regime militar. Assumiu lá o Sarney, crítica ao Sarney, Collor, crítica ao Collor. E foi, com o Lula foi assim, e quando assumiu o Lula, e também foi o início das redes sociais, a esquerda, o PT por ter militância, as críticas foram severas, assim, quando se criticava. Mas não tem, o chargista, ele tem que ser crítico, tu não faz uma charge para elogiar alguém. E qualquer poder público, todo o governo, ele vai ter suas falhas, né? Então, uma charge é sempre crítica. E agora, nesse momento, as críticas são ao Temer. Como as redes sociais estão aí e polarizou a coisa, agora, sim, mesmo o Temer sem ter uma militância, ele passou a ter pessoas favoráveis. Defendendo ele. Defendendo ele, como se tu criticar o Temer, tu estivesse te posicionando como um petista. Não, tu vai criticar... Esse autopoliciamento do politicamente correto, ele está te atrapalhando muito? Olha... Ele está te tolhindo muito? Está acontecendo tu desenhar e pensar assim, não, isso não vou poder colocar? Vou de novo? Eu tento, assim... Na realidade, hoje também é uma coisa que a gente faz, a crítica sempre, tu vais ver no livro, é muito a classe política, assim, né? O que é um perigo também, sabe? É que nós precisamos da política, entende? Sem a política, né? Sem esse debate de ideias, a gente não vai chegar a nada. Só que nosso país, assim, tem tantos partidos, né? Os partidos se transformaram num negócio. Então, a questão política hoje é muito complicada, assim. É claro que isso aí, essa divisão do momento está me limitando, porque o momento é complicado, tu pode gerar, sabe, tu tem manifestações nas ruas, as ocupações das escolas, e tu é favorável às ocupações da escola, cai o mundo na tua cabeça, se tu for contra, cai também, quando as coisas não deveriam ser assim, né? Na realidade, as ocupações da escola lá devem ter o seu sentido, porque a educação no nosso país é caótica. É caótica, né? Então, fica difícil tu equilibrar as coisas, né? Até porque a charge, ela é opinião. E, normalmente, o jornal, ele relata as coisas com certa imparcialidade, o que está acontecendo. E a charge não, a charge é sempre uma crítica. Então, quem critica também é criticado, né? Pai, o que é a justiça? Uma minissérie da Globo. Está aqui uma das charges do Tacho. Neste livro, Almanaque do Tacho, Textos e Traços, que comemora exatamente os 40 anos de profissão desse grande expoente aqui da nossa cultura, né, Tacho? É isso A aí. gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já.